Hello and welcome! Vamos dar início então à nossa live de hoje. Eu sou a Teacher Hannah e o tema da live de hoje é como perder a vergonha de falar inglês em público. Eu noto como essa é uma queixa muito frequente entre os meus alunos e as pessoas em geral, quando a gente pensa não somente na vergonha de falar inglês, mas falar em público em geral é algo que muitas pessoas têm vergonha, né? Muitas pessoas se identificam com esse receio, com essa insegurança nessa hora de se apresentar, de falar em público, de expor as ideias. E tendo o adicional de falar inglês em público, não somente numa apresentação, numa reunião, mas até mesmo em aulas, em momentos em que as pessoas conhecem alguma pessoa que só fala inglês. Isso torna-se, né, uma dificuldade, um desafio de primeiro momento, né? A gente está acostumado sempre a entrar em contato com as pessoas e tem essa questão, né, de se comunicar. Nós somos um povo muito receptivo, muito comunicativo e muitas vezes, né, durante as aulas a gente trava um pouquinho por não saber expor tudo que a gente quer falar em inglês. Muitas vezes nos falta vocabulário para falar em inglês ou simplesmente uma questão ali de insegurança. A pessoa até sabe como falar em inglês, mas às vezes a insegurança bate e isso é normal, né? Todos nós passamos por isso. Mas eu decidi fazer desse o tema da nossa live para a gente conversar maneiras de aliviar essa pressão que muitas vezes a gente sente, mesmo sem querer, né? Ninguém quer estar desconfortável, ninguém quer sentir vergonha, travar. Não é isso que a gente quer e existem algumas formas que a gente pode recorrer para amenizar essa situação. Vou deixar o tema aqui da nossa live pinada. Ok. Então vamos começar. Como perder a vergonha de falar inglês em público? Inicialmente eu queria trazer aqui para nós o que será que é ter vergonha em um momento desses, né? Então eu trouxe aqui algumas questões que a gente poderia considerar como sendo vergonha. Travar em reuniões e conversas. Essa é um indicativo, né? Geralmente que a gente tem vergonha, que a gente está com vergonha. Se preocupa. Por que a gente tem vergonha, né? A gente se preocupa com julgamentos, com críticas, com avaliações das outras pessoas. A gente tem medo do que isso pode representar para a nossa reputação. A gente cometer algum erro, né? Essa vergonha de se expor é muito comum, muito frequente. E a gente tem vergonha de se expor com medo dos julgamentos, dessas críticas, né? Muitas vezes, quando eu tô trazendo agora aqui para a área de inglês, a gente tem vergonha de talvez o inglês não ser tão bom, a pessoa não compreender o que a gente quer falar, o que a gente gostaria de falar claramente, e isso são alguns fatores, né, que a gente poderia identificar como momentos de insegurança, momentos que a gente tem vergonha. É normal, a gente poderia pensar, é normal então ter vergonha, se sentir envergonhado, com medo, né? Evitando essa situação de falar inglês em público? E sim, é totalmente normal ter medo e vergonha, é natural do ser humano, né? Nos protege, inclusive, de situações de perigo. E isso reflete a nossa vontade de ser reconhecido, de pertencer ao ambiente. A vergonha vem desse lugar que, se a gente cometer um erro e for julgado, a gente não vai ser pertencente, né? A gente vai se destacar negativamente, ninguém quer se destacar negativamente. A vergonha, por que é ruim ter vergonha, né? Porque ela distorce um pouco a nossa realidade. A gente pensa que talvez não fala tão bem quanto nós falamos,
diminui a nossa confiança naquele momento de apresentação, e ela acontece geralmente com base nas nossas experiências e nos nossos traumas, né? Ela acontece com base nas nossas experiências e nos nossos traumas, por vezes. Então, algum momento na escola que a gente foi constrangido durante uma apresentação, no momento de trabalho em que a gente foi questionado e avaliado negativamente, tudo isso influencia em como a gente vai se portar nas próximas experiências. E, infelizmente, são situações que quase todas as pessoas passam, né? A gente passa por situações em que somos avaliados, criticados, julgados, e cada pessoa lida de uma forma com isso. Algumas pessoas conseguem lidar bem e seguir em frente e não deixar isso se tornar um problema. Algumas pessoas não conseguem lidar tão bem e isso acaba gerando um trauma que precisa ser trabalhado, né? A gente precisa lidar com essa informação, mesmo que não seja tão confortável. Partindo agora para o ponto, o que podemos fazer considerando isso, né? Tudo bem, entendemos que é normal, que acontece, que provém das nossas experiências. O que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode sempre reduzir os impactos para que essa vergonha, esse medo de se comunicar em público não atrapalhe as nossas tarefas. Existem trabalhos que constantemente a gente precisa se apresentar, falar em inglês, realizar reuniões. Existem muitas situações em que a gente vai ser colocado à prova e é preciso reduzir para que isso não impacte tanto o nosso trabalho, nossa vida pessoal. Por isso que a gente deveria sempre buscar reduzir um pouquinho esses sinais, né? Eu escrevi aqui, né, porque eu costumo fazer uma analogia que o medo e a vergonha é como se fosse um sinal amarelo. Ele não é um pare, ele é um siga com atenção. Reconheça os seus sentimentos, reconheça o que você está pensando para poder lidar com isso de agora em diante, né? Cada insegurança cada segurança guarda ali um grande potencial de transformação. Nós temos essa insegurança, mas podemos transformá-la em algo muito positivo. Podemos trabalhar essa insegurança e seguir adiante, né, fazendo nossas tarefas. Sempre melhor lidar com essa situação. A gente precisa revisitar, né, e encarar nossos medos também com gentileza. Muitas vezes a gente passou por situações não tão agradáveis na escola e isso nos marca negativamente. Como eu disse, né, às vezes alguma apresentação, algo que a gente foi ridicularizado, fica marcado ali para nós, né? Então, talvez revisitar esse momento com um pouco mais de gentileza, aceitando que talvez você não sabia tanto. O que a gente pode fazer a partir disso, né? Podemos estudar um pouco mais, podemos nos preparar um pouco mais. E são essas as questões que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe algumas formas de driblar essa insegurança, esse medo e essa vergonha na hora de se comunicar em geral e na hora de se comunicar em inglês. Tá dando para entender? Tem alguma dúvida até agora? Exatamente. Sempre há uma nova chance da gente repensar aquela situação e ressignificar, digamos assim, aquela experiência, né? Isso vai muito com a sua área também, né? Dando continuidade, então, eu trouxe 5 formas de driblar essa insegurança, esse medo e essa vergonha quando a gente fala em público, em especial quando a gente fala em inglês. A primeira delas é saiba o seu nível de inglês. Por que isso é tão importante, né? Eu indico sempre a gente fazer um teste de nivelamento, porque o teste de nivelamento é muito importante para a gente identificar o quanto a gente já sabe. E isso para quê? Que a gente identifica o quanto a gente já sabe. Porque a gente consegue observar o quanto já evoluímos e traçar o caminho para a gente aprimorar, o quanto precisamos ainda evoluir para chegar no nível que eu acho adequado
para chegar a um nível em que eu vou comunicar com segurança. Isso a gente identifica principalmente em testes de nivelamento, porque, como eu disse, né, sabendo onde estamos, é possível traçar um plano para onde iremos. E também identificar o que a gente já sabe é muito importante para uma nova validação. A gente saber o quanto já evoluímos até agora, que legal que já chegamos até aqui, o quanto podemos ainda, quanto ainda precisamos estudar para chegar no nível que a gente, no nível que temos como meta. A primeira forma, então, né, de amenizar essa insegurança é fazendo um teste de nivelamento. A segunda forma que eu trouxe aqui pra gente como dica, né? A segunda forma de driblar essa insegurança é usar a tecnologia ao nosso favor. Nós temos muitos recursos na internet, no celular, no computador, e a gente pode utilizar isso a nosso favor para driblar essa insegurança. De que formas, né? Usando aplicativos, tem diversos aplicativos para treinar pronúncia, para praticar com outras pessoas. Também a gente pode usar o celular para fazer pesquisas de assuntos que a gente já gosta, porém em inglês. Então, se você se interessa por culinária, por esportes, por dança, qualquer que seja o assunto que você tem interesse, existe formas da gente pesquisar isso na internet, seja em vídeos, seja em redes sociais mesmo, seguindo alguma pessoa que você se inspire. Essa também é uma forma muito útil, uma forma de tornar útil o seu tempo utilizando o celular. Assistindo vídeos, essa é uma forma excelente também da gente usar essas informações. Lendo notícias sobre coisas que a gente gosta. Todos são recursos muito fáceis que a gente pode trazer para o nosso dia a dia mesmo. Outra coisa que a tecnologia permite é que a gente grave, né? Grave a nossa voz, grave a nossa imagem. E isso é extremamente útil para a gente reconhecer nossos erros e também reconhecer os nossos acertos, né? Não somente os erros são identificados ali durante a gravação, mas os acertos também. O uso correto das palavras, o quanto o seu vocabulário já foi aprimorado, tudo isso a gente pode identificar durante uma gravação e também acompanhar a nossa evolução ao longo do tempo. Então, se eu pensar que se eu fizer uma gravação por semana durante 2 meses, eu vou ver o quanto eu vou evoluir durante essas gravações. Vai nos mostrar o quanto a gente já progrediu nesse tempo com essa prática aí constante, né? Porque a evolução vem da constância, vem da rotina, vem de fazer algo repetidas vezes, né? Então, a segunda dica, usar a tecnologia ao nosso favor. A terceira dica que eu trouxe aqui é praticar, né? Não é possível a gente fazer uma coisa uma vez ao ano e nos considerarmos bons nisso. Se a gente pensar que um atleta só chega a uma competição depois de centenas de horas praticando aquele esporte, para então poder competir a um nível nacional, mundial, a gente pensa que nós também temos que praticar para chegar a algum nível de excelência. Então, pensando aqui em casos de reuniões ou apresentações pontuais, que algumas das minhas estudantes também têm, né, no trabalho, digamos assim. Como que a gente pode melhorar e se sentir um pouco mais seguro? A gente se sente seguro sobre coisas que a gente sabe. Nós temos confiança naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente, nos assuntos que nós dominamos. Então, uma forma de ter mais confiança nesses momentos é praticando a fala antes da apresentação para justamente destravar. Para você ter noção de diferentes formas de falar aquele assunto, memorizar a ordem, o roteiro, isso é muito importante, né, para na hora ali da apresentação oficial,
não travar nesse momento. Então, essa é uma dica em casos pontuais de apresentações. Em geral, como que a gente poderia travar? Como a gente poderia praticar, na verdade? Lendo em voz alta o que a gente aprendeu. Ler em voz alta textos, diálogos, notícias. Ler em voz alta é um recurso incrível. E eu vou dar alguns motivos porque eu aplico esse recurso com alunos e porque eu acho que você deveria também aplicar isso na sua rotina, né, de estudos. Ler em voz alta permite com que a gente acostume o nosso ouvido aos sons que a nossa boca produz falando em inglês. Então, muitas vezes a gente não reconhece nós mesmos falando em inglês, por isso que ler em voz alta vai acostumando o nosso ouvido a nos ouvir, acostumando o nosso ouvido aos sons das palavras. O segundo motivo por que ler em voz alta é incrível é porque treina os músculos da face, da mandíbula, da cabeça para fazer os sons. Tem muitos sons em inglês que a gente não produz, a gente não costuma dizer em português. Então, a nossa boca não sabe fazer esse som ainda. Quando a gente tem como objetivo estudar lendo em voz alta, nosso músculo está treinando aquilo ali tanto quanto o nosso cérebro. A gente treina a pronúncia, treina a pronúncia mais fluida e melhora a nossa pronúncia em geral, né? Então, uma palavra que eu só falei uma vez, ela vai ficar ali guardada no cérebro e pode ser que da próxima vez que eu for lê-la, isso vai se perder, eu já esqueci como se diz. Quando eu pratico essa leitura em voz alta, eu ensino, da mesma forma que um esportista, né, um atleta, faz muitas vezes o mesmo movimento para que aquilo se torne cada vez mais fácil, a gente, como falantes, utiliza os músculos da boca. Então, quanto mais a gente fala, mais natural vai ser produzir esse som. Colocar a língua, os dentes, os lábios na posição adequada para produzir aquele som de forma natural. E isso também é um terceiro ponto que a leitura melhora, é a naturalidade da nossa fala. Cada vez mais fluido. A gente fala não pausadamente. A gente consegue falar de uma maneira mais fluida. O inglês tem essa particularidade de juntar muitos sons das palavras. Então, geralmente, quando eu termino uma palavra com vogal e começo a outra palavra com consoante, os sons dessas duas palavras dentro da frase vão se juntar e eu vou fazer um som só. Isso, quando eu estou lendo pausadamente, eu vou ler uma palavra e depois a outra. Um exemplo clássico que eu tenho durante as minhas aulas, que é bem lá no comecinho, quando a gente está estudando, é in an apartment. Em um apartamento. Então, nós temos IN em uma palavra, AN em outra palavra e apartment. São 3 palavras, elas são terminadas com consoante e iniciadas com vogal. E em inglês, a gente fala juntando essas 3 palavras. A gente fala in an apartment. E é assim que a maior parte das frases são faladas em inglês. Por isso que muitas vezes a gente tem essa impressão de não conseguir entender em músicas, em filmes, porque a fala é muito mais fluida. A gente junta as palavras para tornar mais rápida, mais dinâmica o diálogo. Então, essa prática de leitura em voz alta, a gente aperfeiçoa essa leitura mais fluida, essa junção das palavras, os sons, a pronúncia, acostumar o ouvido, acostumar os músculos a fazer esses sons. Então, uma dica grandiosíssima que eu tenho é ler em voz alta, né? Nem que seja para ler o nosso resumo, ler a letra de uma música, tudo isso é válido nessa construção dessa naturalidade. Então, essa foi a forma 3 de driblar a insegurança, que é justamente praticar, né?
A quarta maneira que eu trouxe de estudar e driblar a insegurança para que a gente se sinta um pouco mais seguro na hora da fala é praticar especificamente em conversas. Então, realizar momentos de conversação, realizar momentos de diálogo. Eu trouxe uma frase aqui para a gente pensar, refletir um pouquinho, né? Se a prática leva à fluência, então se a gente pensa que a fluência é o nosso objetivo final, se a gente tem que chegar até lá por meio da prática, as conversas são o combustível. É o que nos move para chegar até a fluência. Não adianta de nada a gente decorar frases soltas. Não é isso que vai nos tornar fluentes. A fluência implica em você responder, reagir a uma fala, a um diálogo. Então, praticar em conversas é muito importante para justamente que a gente use o uso natural da língua seja efetivo, seja eficaz. Isso é algo que eu sempre estimulo durante as minhas aulas, né? Porque durante as aulas essa pressão diminui. Então, pensa que se eu tivesse que fazer uma apresentação, se eu tivesse que fazer uma reunião de negócios, uma entrevista em inglês, eu ficaria muito tensa, muito nervosa, insegura de falar inglês. As aulas são o contraponto disso. É o momento justamente da gente diminuir a pressão, em que o erro é aceitável, tá tudo bem errar, né? Estamos aprendendo juntos. Por isso que durante as aulas é um momento incrível, uma oportunidade imensa de treinar essas conversas e esses diálogos em que você reage ao que outra pessoa está te falando. Reage àquela informação que a pessoa ofereceu e você ou devolve uma pergunta ou faz um comentário. Esse é o uso real da língua, o uso que a gente espera utilizar a língua. Durante as aulas, não é preciso responder rapidamente ou perfeitamente. Então, esse é um ponto essencial para a gente praticar. Não é preciso responder rápido. Muitas vezes a gente tem aquela vontade, a gente associa que, como eu disse no ponto anterior, né? Como nós ligamos as palavras dentro de uma frase, a gente associa que quanto mais rápido, mais certo está o nosso inglês. Mais fluente estamos se a gente está aprendendo a falar rápido. E esse não é necessariamente o caminho. Responder rápido não significa responder com assertividade, responder com qualidade ao que estamos nos propondo. Um objetivo final talvez seja falar com um pouco mais de rapidez, mas inicialmente é mais importante ser claro do que ser rápido. Então, esse é um ponto muito importante. Muitas vezes é mais importante ser claro do que ser rápido durante o nosso diálogo, para que possamos ser entendidos pela outra pessoa, pelo ouvinte. Durante as aulas, também é possível que a gente tenha um feedback com correção gentil, né? Então, no momento das aulas, eu vou fazer aquela correção sem julgamento, sem crítica, sem avaliação. É um momento de ajuda, um momento de revisão do que já vimos e adequação. Vamos ajustar o erro, digamos assim. Vamos ajustar o que temos que ajustar. Vamos destravar o que deve estar travando um pouquinho. O momento da aula serve justamente para isso. E outro ponto que eu trouxe aqui é que quanto mais você falar, mais natural essa ação vai ser. Por isso que quanto mais conversas, mais natural a gente vai se portar em conversas. Quanto mais apresentações, mais natural a gente vai se portar em apresentações. A prática, né, provém disso, a prática promove isso, promove que a gente se sinta mais seguro de se comunicar em situações similares, em situações parecidas. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até então?
Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Vamos recapitular o que a gente já viu agora. 5 formas de driblar a insegurança na hora de se comunicar em inglês. A primeira delas foi saiba o seu nível de inglês, para que a partir daí possamos traçar uma rota do que precisamos rever ou do quanto ainda temos que estudar para aprimorar o inglês. O segundo ponto foi usar a tecnologia ao nosso favor. Então, principalmente com o uso de aplicativos e gravações de voz ou de vídeo para você analisar os seus erros e os seus acertos. A terceira proposta foi praticar, estritamente praticar. Então, se eu tenho uma reunião ou uma apresentação, eu vou treinar para ela, ler em voz alta. Foi a principal dica também de praticar, porque lendo em voz alta, a gente reforça o nosso ouvido, nos acostumamos ao som da nossa voz em inglês, treinamos os músculos para fazer produzir os sons corretamente da língua e melhorar a nossa naturalidade durante a fala. A quarta dica foi praticar em conversas, porque o uso real da língua ocorre durante as conversas, durante diálogos dinâmicos, interativos, e é por isso que a gente precisa estar preparado e é por isso que a gente foca tanto nesse tópico durante as aulas. Porque temos também o feedback, correção de erros, diminui muito a pressão, diminui a pressão durante as aulas enquanto a gente está praticando do que em momentos reais em que eu tenho que realmente falar com uma pessoa que só entende inglês. Talvez isso nos deixe mais inseguros e durante a aula essa pressão é desnecessária, digamos assim. A quinta e última dica que eu trouxe de como driblar essa insegurança é perguntar. Então, como a gente pode driblar essa insegurança é perguntando. Muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar, de parecer que a gente não sabe determinada palavra, determinada informação. A gente tem vergonha de pedir para a pessoa repetir a informação. Isso acontece com frequência. A gente tem vergonha de pausar, sendo que isso é totalmente natural da nossa fala, É inerente aí à nossa fala humana. A gente pausa, a gente retoma, a gente muda o caminho, a gente reflete sobre o que a pessoa falou. Não é nada fluido, não é uma leitura. E muitas vezes nem a leitura é fluida. Então não tem como a gente esperar isso da fala. Por isso que a minha quinta dica é perguntar para a pessoa que você está conversando, para a pessoa que você está apresentando. Eu trouxe um dado que eu acho muito relevante que a gente tenha em mente, que 2/3 das pessoas do mundo que falam em inglês não são nativas. Então pensa que no mundo existe por volta de 800, 900... eu não vou falar, acho que é 900 bilhões de pessoas, se eu não estou enganada, não vou falar com certeza. Mas existem muitas pessoas que falam inglês no mundo e 2/3 do total não são nativos. Essas pessoas aprenderam inglês como eu e você aprendemos como uma segunda língua. 2/3 das pessoas que falam em inglês não falam inglês como a sua língua materna. Eles aprenderam, seja em escolas, seja com professores, seja com os pais, muitas vezes. Essas pessoas aprenderam em inglês, então estão acostumadas a erros, porque na língua materna a gente tem um pouco mais de confiança, nas línguas seguintes é natural que a gente se sinta um pouco mais inseguro. Todas essas pessoas que aprenderam inglês como segunda língua possuem sotaques, gírias locais, mesmo os nativos possuem cada um sotaque diferente. Então, vamos fazer o paralelo com a língua portuguesa do Brasil, A língua portuguesa falada no Brasil. Se a gente pensar no Brasil, quantos sotaques e gírias locais existem? E pensa uma pessoa que está aprendendo português. Talvez ela entenda o português
da professora dela, que é paulista. Talvez ela entenda o português que ela aprendeu da professora dela, que é baiana. Existem muitas diferenças de sotaque e então faz sentido que talvez a gente não entenda algum sotaque. Faz sentido que talvez a gente não entenda alguma gíria local, alguma expressão, algum uso da frase diferente. É normal, é esperado até que a gente não entenda tudo, né? Então, a minha dica seria para você perguntar e pedir para a pessoa repetir, se for preciso, até você conseguir compreender essa informação e responder ao que você precisa responder, né? É importante lembrar que ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Estamos todos aprendendo, seja inglês, seja português, seja outra língua, né? É normal que a gente não saiba tudo, todas as palavras que existam, porque existem novas palavras todos os anos. Mesmo que algum dia você atinja um nível de fluência, existirão milhões de outras palavras que você ainda não conhece, e isso é normal, isso faz parte do aprendizado de uma língua, né? Eu trouxe uma reflexão aqui, afinal, né, quando a gente pensa... Essa foi, então, a minha quinta dica, né? Pergunte, solicite que a pessoa repita a informação, se for necessário, para você compreender aquela fala. Para finalizar a live de hoje, eu trouxe alguns lembretes aqui, né? O primeiro lembrete é que o foco é a comunicação, não a perfeição. O importante é que a comunicação seja efetiva, que eu fale com clareza, tão claro que a pessoa que está me ouvindo compreenda essa informação e reflita sobre ela. O foco é que ocorra a comunicação e não a perfeição. Não precisamos exigir isso no aprendizado, né? Não precisamos acrescentar essa dificuldade durante o nosso aprendizado. E uma última reflexão que eu trouxe é pensando, né, sobre cometer erros e ter vergonha e ser julgado, né? Eu gostaria de pensar para a gente refletir. Você fala e escreve em português sem errar nenhuma vez? Né? Quando a gente pensa, não. Né? O português é a nossa língua materna, é a língua que a gente aprende de criança, desde bebês, é a língua que a gente ouve, é a língua que a gente fala, é a língua que a gente aprendeu a escrever e a ler, é a língua que nos comunicamos e somos úteis na sociedade através dessa língua, e não falamos e escrevemos com perfeição. Tanto é que recorremos muitas vezes ao corretor, né, para nos corrigir a nossa escrita, até mesmo a nossa fala possui erros, possui coisas que já estamos acostumados a falar de determinada forma, então acaba passando batido, a gente nem lembra mais que é um erro. Talvez nem saibamos, em primeiro lugar, que era um erro. Então, trouxe essa reflexão para a gente também não esperar a perfeição, porque não somos perfeitos na nossa língua materna. É isso, então. Gostaria de agradecer a presença de você que está me assistindo durante a minha live ou durante a gravação no YouTube, e a você que está me ouvindo no podcast. Muito obrigada. Eu sou a Teacher Hannah, e se você precisar de alguma ajuda, de alguma dúvida, pode entrar em contato comigo na minha rede social do Instagram, @TeacherHannahB. Ok? Thank you. Bye, bye.